Oi gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim e vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Estamos no capítulo 3, Um Tempo como Indus. E vocês lembram, que o Gary conta como se sentiu quando viu uma arma pela primeira vez. E a puxar a pergunta porque ele acha que se sentiu daquele jeito e ele falou, não sei, acho que foi inconsciente. E ela responde, exatamente. Existem duas coisas que você deveria saber a esse respeito. Primeiro, em sua vida de sonho anterior, você foi morto lutando na Segunda Guerra Mundial. O horror da guerra ainda estava profundamente gravado no seu inconsciente, e uma arma era a última coisa que você queria ver. Segundo, foi por causa da sua experiência de guerra que sua vida anterior que você não teve que ir para a guerra nesta vida. Peraí, tá estranho. Segundo, foi por causa da sua experiência de guerra em sua vida anterior que você não teve que ir para a guerra nesta vida. Não era uma experiência que precisasse ter de novo logo em seguida. E o Gary, você quer dizer que foi por isso que quando eu tinha 19 anos eles mudaram para o alistamento pela loteria e meu número era tão alto que eu não fui recrutado e enviado para o Vietnã? E a puxar, sim, pensando bem, você já disparou uma arma na sua vida? E o Gary, não, nunca. E a puxar, e você nunca fará isso. Não é algo que deva fazer dessa vez. Por outro lado, seu amigo que lhe mostrou a arma continuou fascinado por elas e as usou sempre que pôde. Depois ele decidiu seguir a carreira militar e acabou sendo morto no Vietnã. E o Gary, eu não sabia disso. Não mantive contato com ele depois daquele episódio da arma. E a puxar, não era para manter. Um dia, por causa do caminho que escolheu, você vai se lembrar da experiência de ter sido morto na Segunda Guerra e vai conseguir perdoá-la. Então, estará livre. E o Gary, resumindo, você está dizendo que o que acontece já é predeterminado, mas ainda tem o poder de praticar o perdão no nível da mente e ficar livre de sentir os efeitos desconfortáveis do que quer que aconteça. E a puxar, excelente. E embora o propósito do perdão não seja mudar o roteiro, mas sim ficar livre dos seus efeitos, também é possível, dentro de sistema fixo, que o Espírito Santo ajuste o tempo e o espaço para você. Aí poderá ter uma experiência diferente do que teria. Mas esta responsabilidade é do Espírito Santo. Sua tarefa é fazer seu trabalho de perdão. O Espírito Santo sabe se é melhor para você que ele altere as dimensões de tempo. E o Arden, dissemos tudo isso para que você entenda por que Harish tinha um tipo de personalidade e se sentia atraído por situações potencialmente danosas. Mas seu primo Padmaj era diferente. Padmaj não estava tão interessado nas experiências temporais do mundo e queria alcançar a iluminação. Eles nasceram para ser assim por causa do plano de ego de dividi-los e separá-los. Eles já tinham aprendido muito juntos em outras épocas, e o ego, no nível do inconsciente, sentiu-se muito ameaçado e planejava induzi-los a se separarem. Quando Harish ficou adulto, ia lá até a cidade, que estava a mais ou menos 1 hora de caminhada da vila. Ele gostava de se divertir bebendo vinho de arroz, jogando e flertando com mulheres. Ele sempre pedia a Padmaj para ir com ele. Padmaj não estava muito interessado em diversão e jogos, mas Harish era seu único amigo, além de primo, e ele queria estar com ele em vez de se sentir solitário e deixado de lado. Assim, na ilusão, você tem a dualidade de Padmaj buscando ser santo e Harish buscando ser mundano. Além disso, era tudo mais complicado, porque eles já conheciam a verdade fundamental, pois começaram a estudar muito jovens e ainda tiveram as experiências com Lao Tzu. Como hindus, que acreditavam no Advaita Vedanta, eles viam a realidade absoluta, que chamavam de Brahma, como não tendo nada a ver com o mundo físico. Atma, que significava alma, era compreendido de duas formas por eles. Uma era ilusória, a outra era real. O Atma ilusório era a alma individual, aquela que parecia ser separada de todos e de cada coisa ilusória. Então, havia o Atma de Brahma, ou realidade, e a realidade absoluta, que era apenas unicidade. Mas, ao mesmo tempo, muitos pensadores orientais, embora considerassem o mundo fenomênico ilusório, ainda o viam como um reflexo dos seus deuses. Isso ajudou a perpetuar a confusão popular
de que um deus ou deuses fizeram a ilusão com a qual um ser perfeito nunca realmente poderia ter nada a ver. A projeção do universo da multiplicidade é um produto do ego, baseado na ideia da individualidade e da separação. E o Gary: gosto da forma que eles colocaram isso no filme Matrix. O mundo que você vê é uma ilusão para colocar uma venda sobre os seus olhos e impedi-lo de ver o mundo real. Vou fazer uma pausa aqui, gente, entre aspas, porque eu estava pensando exatamente no filme Matrix quando eu li a parte passada, mas não tinha muito a ver com o que eu estava pensando. O Matrix, vocês lembram do Neo, né? E do Smith. O Smith, ele se divide, e muitas vezes, e quanto mais ele se divide, quanto mais o Neo tenta atacar ele, mais ele se divide. E esse é o efeito da separação. Para quem lê Um Curso em Milagres e consegue entender que no começo só teve uma divisão e de repente começaram a se autodividir, e o Gary fala no livro anterior da pessoa lá que vamos dizer, tem as mesmas memórias que ele. E por que isso? Porque o ego, ele se divide mais e mais e mais vezes. Então eu posso encontrar alguém aqui que tem as mesmas memórias que eu, mas que não sou eu, e no fundo sou eu também. Então são as múltiplas divisões do ego, e isso aparece muito claramente no filme Matrix. Então quando a gente acha que aquilo ali, né, tudo ficção científica, a gente começa a estudar o Advaita, a gente começa a estudar o Zen e outras filosofias que trazem o puro não dualismo, a gente vê que aquele filme de ficção não tem nada, ele só mostra, né, uma parte que facilita pra gente, mas que a gente olha ali e só se diverte com ela. Mas quem sabe seja apenas uma sementinha plantada. Então eu achei muito legal ele trazer essa questão do Matrix agora. Então, voltando para a leitura, o Gary fala: gosto da forma que eles colocaram isso no filme Matrix. O mundo que você vê é uma ilusão para colocar uma venda sobre os seus olhos e impedi-lo de ver o mundo real. E o Arten: sim, mas o mundo real de que eles falam não tem nada a ver com Deus. Ainda assim, o que o filme disse foi um passo na direção certa. E o Arten: sem problema, meu irmão. Considerando toda a informação que lhe demos, você cometeu pouquíssimos erros, só alguns pequenos. Por exemplo, você contou a mesma piada em 2 livros diferentes, algo que Mickey apontou para você. E o que ele fala aqui? Nota: Mickey Lemieux, também conhecido como Mickey Animado, é um bom amigo meu que conhece meus livros extremamente bem, talvez melhor do que eu. Ele é o autor de Dude, Where's My Jesus Fish? Ele também é facilitador da minha página de fãs no Facebook e escreve muitas observações excelentes. E o Gary: quais outros erros eu cometi? E o Arten: no DU, Desaparecimento do Universo, você falou que nós dissemos que houve um terremoto na China nos anos 60 que matou mais de 500 mil de pessoas. Na verdade, foi nos anos 70. Nada importante, as gravações que permitimos que você fizesse naquela época não eram muito claras e você não podia nos canalizar com a mesma facilidade entre as nossas visitas naquela época. E você entendeu corretamente a duração do casamento de Jota e Maria Madalena, 15 anos, no DU, mas em O Amor Não Esqueceu Ninguém, você cometeu um erro pegando suas notas e nos ouvindo ao mesmo tempo e disse que eles casaram quando tinha por volta de 20 anos de idade. Na verdade, isso aconteceu enquanto eles eram adolescentes. Jota tinha 18 anos e Maria tinha 15. Então foram casados durante 15 anos até a crucificação. É só isso, nada sério. E a puxar, voltando aos nossos 2 amigos, Harish e Padmaj, eles tinham feito a lição de casa quando estudaram os textos antigos que foram passados de mão em mão por gerações. Eles entenderam várias coisas sobre as quais estamos falando intelectualmente, mas não as experienciaram. Ainda não tinham desenvolvido a disciplina naquela vida para se engajarem no tipo de prática que treina a mente. Em uma determinada noite, os 2 foram para uma casa de bebidas e jogos, e Harish estava com sorte, ganhando uma grande quantidade de dinheiro. Então, um homem bêbado que estava perdendo sugeriu que Harish estava roubando. Ele não estava, mas era uma acusação séria que Harish não recebeu bem. As vozes se elevaram e logo aconteceu uma briga. Padmaj veio ajudar seu amigo.
mas durante a briga foi esfaqueado no abdômen. Harish ficou horrorizado, percebendo imediatamente que seu jeito tolo poderia ser resultado na morte do seu primo e melhor amigo. Felizmente, as pessoas que trabalhavam no lugar conseguiram apartar a briga. Harish e alguns jogadores levaram Padmaj para um médico próximo que praticava o que hoje poderíamos chamar de medicina ayurvédica. A ferida não era profunda e o médico sabia o que fazer. Padmaj sobreviveu e recuperou sua saúde em algumas semanas. Isso, entretanto, foi um chacoalhão de despertar para Harish. Ele não pensou que sua forma de vida era pecado e ainda achava isso, mas entendeu que era perda de tempo, que sentia que podia ser ainda pior. Veja bem, e é nesse ponto que você deve se lembrar de que não existe acaso. O médico, cujo nome era Sabal, teve tempo de conversar tanto com Harish quanto com Padmaj durante as semanas em que visitou a vila para fazer os tratamentos em Padmaj. Ele falou sobre um homem santo que eles deveriam visitar e, mesmo antes de Padmaj estar completamente curado, os dois tomaram a decisão de ir descobrir se esse homem tinha algo a oferecer. Eles deixaram a vila para encontrar o homem santo que Sabal tinha dito que não tinha nome. Esse homem santo uma vez tinha dito a Sabal que ter um nome iria limitá-lo a um ser humano, que ele não considerava ser. Intrigados, Harish e Padmaj foram para a região na qual, sabendo que o homem sem nome deveria estar. No caminho para lá, encontraram um grupo de pessoas que seguiam um homem diferente, que viam como santo. Foram convidados a acampar com o grupo, o que hoje você chamaria de culto. Eles lhe deram um pouco de comida e depois perguntaram se gostariam de participar de uma das cerimônias do grupo. Não parecia que nada nocivo estivesse acontecendo, então eles concordaram. A cerimônia consistia em beber um líquido de uma tigela que estava sendo passado a todos pelo líder. O líquido era muito similar ao que hoje você chamaria de ayahuasca. Os dois visitantes viram a bebida apenas como algo social, parte da cerimônia, mas logo descobriram que as pessoas lá estavam tendo experiências estranhas. No início, elas expurgavam, que é uma palavra legal para vomitavam, e estavam começando a alucinar. E o Gary fala: eu tenho conversado com diversas pessoas nos últimos anos que me disseram que têm tido experiências interessantes com a ayahuasca. Algumas delas simplesmente a chamam de a planta, como vocês sabem, uma vez que sempre estão cientes do que estou fazendo, nunca tomei. Mas algumas dessas pessoas descrevem intuições profundas sobre sua infância e conquistas espirituais que acham que são valiosas. O que vocês pensam sobre esse tipo de coisa? Eu vou parar por aqui, porque é um assunto bem interessante e eu acho que vocês podem pensar sobre isso. Aqui também, é muito comum a ayahuasca. Inclusive, pessoas que usam drogas há muito tempo acabam se libertando, com o uso da ayahuasca. Mas eu realmente nunca usei, nunca tive interesse em usar. Mas vamos pensar sobre isso para vocês saberem em cenas dos próximos capítulos o que eles vão falar sobre a ayahuasca. Até depois.